Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que as pessoas têm me pedindo muito para falar, que é o skincare e a gravidez. Então, para isso, eu convidei hoje a doutora Magiana Pachnik, eu vou deixar ela se apresentar, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a doutora Magina Pachinic, eu sou dermatologista, trabalho aqui em Ponta Grossa. É uma honra o convite, Estela. Estou bem agradecida de participar aqui com vocês. Obrigada. Doutora, me diga uma coisa. Vamos falar sobre esse tabu que a gente tem, o que pode, o que não pode. Claro que tem muito mais produtos do que a gente vai conseguir abordar aqui hoje, mas os principais, assim, numa rotina skincare, o que uma gestante pode, o que ela não pode usar? Então, tem bastante dúvida realmente relacionada a esse tema. Eu vejo que tem muitas gestantes que às vezes elas chegam já depois que o bebê nasceu, já na fase do puerpério. Eu devia ter usado alguma coisa, mas eu acho que não podia usar nada. Tem muitos mitos também, né? Então, tem sim restrições, mas existem vários cuidados que a gente deve manter na gestação, até porque é uma fase que muitas lesões de pele acabam acentuando. Então, assim, restrições, né, é mais com ácidos, concentração de alguns ativos, mas tem bastante coisa legal que dá para usar sim. O ácido salicílico e retinóico, pode usar? Não, esses são bem clássicos, né? Que a gente fala da questão da proibição. O ácido retinóico e seus derivados, né? Então, mesmo o adapaleno, o retinaldeído, eles são proibidos. O salicílico, até uma concentração mais baixa, ele seria liberado. Mas é difícil, às vezes, para o paciente conseguir saber exatamente a concentração do ácido. Então, a gente acaba proibindo mesmo, né? Vai para outros tipos de ácidos mais leves, que são liberados com segurança. Entendi. E em relação à preocupação que as gestantes têm com estrias, né, nos seios e até na barriga, conforme vai passando as fases da gestação, a barriga vai crescendo, vão formando as estrias. Eu tava lendo a respeito e eu fiquei muito curiosa, porque a primeira coisa que passa pela cabeça sobre hidratação é a ureia, né? E a ureia. O que você tem a dizer sobre ela? Então, a ureia é um hidratante muito bacana, bem potente, mas na gestação ela acaba sendo proibida acima de 3%. Né? Então, alguns hidratantes mais leves poderiam ser utilizados, mas ela deixa de ser um hidratante legal nessa fase. A gente vai ter outros substitutos. Então, existem linhas específicas para as mamães. Existem cremes que foram feitos realmente para essa prevenção anti-estrias. O ideal é que a gente já comece essa hidratação precoce, antes mesmo da gente notar esse aumento do volume, né? Então, lógico, a barriga vai crescendo mais no final da gestação, mas muitas vezes a gravidinha começa a ter o aumento do seio lá no início e começa a ter a queixa da estria no seio. Então, descobriu que está grávida, está planejando a gravidez, começa a hidratar, porque você vai aumentar esse potencial da elasticidade da pele. Então, a ureia aqui, ela deixa de ser realmente interessante. A gente vai usar cremes específicos, linhas assim para mamães mesmo, que ajudam nesse estímulo do colágeno. O óleo de amêndoa seria uma opção para essa fase? Então, tem muitas mulheres que gostam do óleo, acaba sendo prático, às vezes ali no pós-banho. Só que o que é importante entender? O óleo não substitui o hidratante, né? Porque ele não vai ter a capacidade de uma hidratação ativa. Você faz uma barreira na pele e você vai evitar que você perca a sua hidratação natural. Então, se você for usar o óleo depois do banho, em um outro momento, às vezes ali pela manhã, seria bacana você hidratar com o creme hidratante desses comuns mesmo. Quanto mais hidratar a pele, melhor. E em relação a procedimentos estéticos, como preenchimento, toxina botulínica durante a gravidez, eles são contraindicados, eles são proibidos, como que é? Os procedimentos estéticos são todos contraindicados, né? Até porque a gente não tem estudos seguros na gestante. Então, toxina botulínica, preenchimento, bioestímulo de colágeno e mesmo procedimentos mais superficiais como um laser, um peeling, são proibidos. Até mesmo uma esfoliação química em casa ou não? Dependendo se você for usar algum produto com ácido, aí sim.
Se for algo como um peeling de cristal, um peeling de diamante, né, que é mais mecânico, não teria problema. Então, você vai manter uma rotina de limpeza de pele, aí tem que combinar com a tua esteticista, com a profissional, o que é usado em paralelo dos produtos, né? Porque às vezes é complementado com ácido salicílico. Aí esse ponto não pode fazer. E para as tuas pacientes, o que você indica para elas quando elas descobrem que elas estão grávidas, que elas estão gestando, sobre essa rotina de skincare? O que você aconselharia para elas? Então, a gente sabe que nessa fase da gravidez, algumas questões de pele podem acentuar. Então, a paciente que tem tendência à manchinha, ela pode descobrir aqui o melasma. Então, essa fase, pelo estímulo hormonal, é uma fase que a gente vai ter que ter uma abordagem clareadora. Existem cremes clareadores liberados com segurança. Então, a gente vai não só clarear manchinhas já existentes, mas aqui o ponto principal é evitar a piora, que aquela mancha torne-se muito grosseira nessa fase. Então, um ponto muito importante é a gente entender esse perfil da pele da paciente. É uma tendência a manchar, a gente vai ter que usar um cremezinho clareador. Tem outras pacientes, por exemplo, que tem aquela pele mais acneica, né? E no início da gestação, a gente nota muitas vezes essa piora da acne. Aí vai uma abordagem mais secativa. Então tem ácidos secativos que dá para utilizar? Sim, né? Então depende muito do perfil da pele. O que eu sempre falo, a gestação não é uma fase onde a gente não pode usar nada. Ela tem restrições, mas a gente tem que manter o skincare. Então a paciente que já tem uma rotina, a gente tem que ajustar. A paciente que ainda não cuida da pele, é um bom momento para começar. E em relação a sabonetes faciais, a hidratação, então segue tudo normal. Mas de uma forma ou de outra, é importante sempre a gente consultar o dermatologista, né? Eu sempre falo isso nos meus posts. E às vezes é muito comum essas dúvidas realmente, o que usar no dia a dia, né? E hoje é muito, né, acesso por rede social, acaba, né, que acompanha no blog, dicas bem interessantes, mas às vezes aquele produto para sua pele não tem uma indicação tão bacana, não é o que a tua pele está precisando. Então, pelo teu perfil de pele, que a gente vai ver realmente, né, como que essa pele se apresenta, a gente consegue passar uma rotina mais objetiva, né, mais adequada. E na questão da gravidez, existem muitas dúvidas que vão surgindo, né? Então, a própria questão do sabonetinho facial, muitos dos sabonetinhos que a gente usa para pele oleosa tem o ácido salicílico. Aí, quando a gravidinha vem aqui, a gente fala, não, o sabonete não pode usar. Aí elas começam a entender que não é tão simples assim saber o que dá, o que não dá para usar, né? Então, o acompanhamento, assim como é feito no pré-natal com o obstetra, o acompanhamento com o dermatologista para orientar os produtos adequados acaba sendo bem importante. Legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar em relação a esse tema? O protetor solar, a gente não falou do protetor solar, né? Você sabe que o protetor solar, até de todos, assim, não tem muitas restrições, né? Às vezes a paciente acaba ficando bem na dúvida, mas o protetor solar, eles não têm, assim, como a gente falou do hidratante, da ureia, algo proibitivo, né? E é o carro-chefe. Protetor solar sempre na nossa rotina. Fator 30 para cima, mesmo na quarentena, agora muita gente está em casa, a gente fala para manter o protetor solar, porque essas luzes que a gente está exposto de celular, de computador, vão manchar mais. Então, aqui na gravidez que a gente fala do estímulo hormonal que se faz presente, o que você puder bloquear de outros fatores já é um ganho a mais. Sim, sempre falo isso também. Essa luz artificial, ela para a pele, ela é bem complicadinha. Então tá bom, doutora. Muito obrigada pela entrevista. Agradeço, espero vê-la mais vezes aqui no Instagram e no YouTube também, que agora temos um canal no YouTube. Vamos ver se a gente consegue colocar essa entrevista por lá. E muito obrigada, você é uma inspiração, você e toda a sua família, né? O seu irmão como ginecologista, sua mãe também. E agora tive o prazer de te conhecer também. Muito obrigada pela entrevista, agradeço de coração pelas informações. Eu que agradeço pelo convite, gostei bastante de te conhecer, né? A gente tem um carinho, agora começa uma nova amizade. O que precisar da gente a respeito de dúvidas com a pele, eu fico à disposição. Então, tá bom. Gente, boa tarde, boa noite, até mais.